Hallo! Guten Tag! Eu sou a Elissa. E eu sou o Rodrigo. Esse é o canal Alemanizando e hoje nós vamos falar sobre a série mais alemanizada que esse Netflix já viu na vida. Nós vamos falar sobre Dark. Mais especificamente, 20 fatos desta série alemã que existe na Netflix. Desde que a série estreou, a gente ficou bem interessado em assistir. Nós assistimos tudo bem rápido, que até pra mim é meio incomum. Eu não consigo fazer muito bem um binge watching, né? Não consigo sentar e ver milhares de episódios de uma vez. Mas a série realmente me prendeu e nós notamos que prendeu muitos de vocês também. Muita gente pedindo pra gente falar de Dark. E toda vez que o Rodrigo fala Dark, ele vai falar como se ele fosse o Batman. I'm Batman. I'm Dark. E aí, já que vocês queriam que a gente falasse sobre Dark, eu sentei, pesquisei 20 fatos sobre Dark e escrevi um roteiro lindo e maravilhoso sobre isso, pelo menos na minha opinião, né? E aí tem uma questão aqui que a gente tava debatendo, se esses 20 fatos têm spoiler ou não. Eu acho que não tem, mas tem assim, algumas informaçõezinhas, mas elas não são relevantes pra história total, né? Assim, fulaninho estava no lugar X e fez tal coisa, mas assim, não muda nada no fim das contas, na minha humilde opinião. Se você é uma pessoa muito sensível pra spoiler, talvez seja melhor assistir esse vídeo depois de já ter visto toda a série, né? Então, vamos aos fatos. E o fato número 1 é basicamente a explicação de por que a gente tá falando sobre Dark aqui no nosso canal, né? Quem nos acompanha pode estar pensando, mas por que esses dois estão falando de série? Eles não são críticos de cinema, críticos de série, mas a gente tá falando de Dark porque, fato número 1, Dark é a primeira série 100% alemã, gravada na Alemanha, totalmente produzida na Alemanha, do Netflix. E o fato número 2 é que, por mais que muitas pessoas comparem o Dark com Stranger Things, tem essa questão, né, de crianças envolvidas numa coisa muito sinistra, um tom meio de terror acontecendo durante a série inteira, o diretor garante que a série já tinha sido escrita muito antes do Stranger Things ter ido para o ar. O diretor, na verdade, usou Twin Peaks como uma referência. Então, se for para comparar o Dark com alguma outra série, que seja o Twin Peaks. Acho que as pessoas, em geral, acabam comparando bastante o Dark com Stranger Things também, porque tem aquela pegada anos 80, né? Mas no Dark, os anos 80 são só alguns momentos que são retratados na série, enquanto o Stranger Things tem toda aquela pegada de nostalgia que o Dark não tem, né? Ele só tá usando o momento anos 80 para contar uma história. E aí, agora que a gente já sabe todas as semelhanças entre Stranger Things e Dark, a gente pode focar nos diferenciais que eu diria que são bem mais pesados do que as semelhanças, né? Tem toda essa questão de crianças, clima sinistro e anos 80, mas tem um fator bem importante que diferencia as duas, principalmente de acordo com o diretor da série Dark, que é o seguinte, né? Dark é muito mais baseado em ciência do que a Stranger Things. Então, na série Stranger Things, as crianças estão lutando contra monstros, enquanto no Dark, toda a estrutura da série tem a ver com uma teoria do Einstein, de que o tempo não é linear, e sim circular. Então, a série é baseada numa teoria do Einstein. Ela tá muito acima do monstro do Stranger Things, né? E o fato número 4 é o último prego do caixão dessa comparação entre o Stranger Things e o Dark, que é a própria autora do Dark sugeriu que tem uma inspiração em comum para todos os escritores, né? Tanto dela quanto pra galera do Stranger Things, que é que todo mundo cresceu lendo Stephen King, por exemplo, e entre outros autores de terror. Então todo mundo teria essa mesma base. Por isso que as pessoas ficam comparando as séries. E aí é claro que para fazer uma série com um roteiro tão diferentão que nem Dark, os autores tiveram outras inspirações também, né? Não só o Stephen King. Por exemplo, eles tiveram também inspiração com as próprias vidas deles, né? Os dois autores costumavam viver em pequenos vilarejos aqui da Alemanha e eles eram jovens, criancinhas assim, nos anos 80. E em 1986 aconteceu aquele grande desastre lá em Chernobyl, né? Na usina nuclear. Então toda a União Soviética e a Europa Ocidental tiveram vários problemas com partículas de radiação no ar, né? Então, por exemplo, inclusive a mãe do diretor de Dark costumava dizer pra ele que ele não ia mais poder sair pra rua pra brincar porque era muito perigoso. E muito mais perigoso ainda em dias de chuva, porque a chuva estava ácida e poderia matá-lo, de acordo com as palavras da mãe do diretor. Então daí a gente já tem um pouco aí da ideia de onde é que vem tanta chuva em Dark, né? Isso é uma coisa que vocês certamente perceberam, né? A chuva em Dark é basicamente um personagem. Ela tá o tempo todo na série, ela é muito forte e muito absurda, gente, porque aqui na Alemanha não chove tanto assim. Felizmente não chove tanto assim. Pra ter uma chuva tão forte, uma chuva torrencial mesmo, só no verão, e a série se passa no inverno, né? Claramente, todo mundo com frio o tempo todo, e só algumas vezes também. Na nossa experiência é o quê? 2, 3 vezes por ano no máximo, assim. Normalmente no verão inteiro
inteiro chove desse jeito, no máximo 3 vezes. Essa chuva que tem na série parece quase uma chuva tropical, né? Não é uma coisa que acontece aqui na Alemanha. Então, realmente, ela foi colocada na série só pra dar esse tom opressivo e dramático que tá o tempo todo, né? Rodeando as vidas das pessoas lá em Windem. Sim, ela não aconteceu de verdade, não estava chovendo, foi tudo tanques d'água, toneladas, milhares, milhões de litros, metros cúbicos de água pra conseguir molhar todo mundo o tempo todo, que nem a série. E a série se passa no inverno, assim, naquele finalzinho de outono, e realmente ela foi gravada em novembro. Então vocês imaginem o frio de novembro aqui da Alemanha, com a água gelada caindo o tempo inteiro nas pessoas. Tem até uma cena que é bem marcante, em que o Ulrich, né, o policial, tá lá na porta da usina pedindo pra entrar, porque ele quer investigar o grande crime da série. E ele tá muito chateado e desesperado, sacudindo lá a grade querendo entrar. E diz o diretor que, na verdade, o ator nem precisou se esforçar muito pra interpretar, porque ele realmente estava muito chateado e querendo muito sair dali, porque ele tava morrendo de frio com a água gelada caindo em cima dele. Um verdadeiro ator de método, né? Como os grandes vencedores de Oscar. Esse é o nível do Dark, gente. No fato número 8, voltamos para a infância do diretor e a mãe dele, que parecia ser uma pessoa bem curiosa, né? Primeiro, não deixava a criança sair na chuva, né? Porque senão ele ia derreter. E aí também ela ficava fofocando sobre os vizinhos, né? Ela ficava falando sobre este vizinho misterioso que agia de forma estranha. Aí o diretor, que era criança, tinha uma imaginação bem ativa, ficava, né, viajando ali nos mistérios deste homem e pensando quais eram os segredos que existiam entre 4 paredes nesse pequeno vilarejo. Todo mundo que morava devia ter os seus mistérios e tudo mais, ele ficava pensando nisso bastante. E daí, inclusive, quando ele estava escrevendo os primeiros rascunhos do Dark, ia ser uma coisa bem mais direto ao ponto, bem mais alemã, de certa forma, né? Bem policial. Seria uma caça a um serial killer. Só que ele começou a achar tudo muito chato, essa questão de serial killer, começou a pesquisar mais, daí ele achou meio comum demais e colocou essa reviravolta temporal, essa questão meio sobrenatural no roteiro para dar, tipo, um temperinho extra. Toda a história de Dark se passa num vilarejo fictício chamado Windem. E esse nome não é por acaso, porque Windem pode ser traduzido para inglês como twist, que representa então os twists, as reviravoltas que a história dá. Então não é nada mais, nada menos do que um trocadilho aí com a palavra para reviravoltas, pra gente ficar bem ligado que o tempo todo a gente vai estar assistindo uma coisa e quando a gente menos esperar, a gente vai descobrir que na verdade era outra coisa que estava acontecendo. Então é um belo nome. Então, pra vocês que estão prestando atenção, devem ter notado que a Elissa comentou que Windem é uma cidade fictícia. A Windem da série não existe. Ela é uma cidade criada para ser bem comum, um vilarejo bem comum aqui da Alemanha, não representa nenhum estado, as pessoas não têm nenhum dialeto muito forte. Dessa forma, ela não representa nenhum estado alemão, não representa nenhuma cultura alemã particularmente forte. Ela é só uma cidade alemã. E apesar da Windem da série não existir na vida real, existe aqui na Alemanha sim uma cidade chamada Windem im Elztal, ou alguma coisa mais ou menos assim. E essa cidade que existe na vida real aqui na Alemanha é rodeada pela Floresta Negra, que é uma floresta conhecida aí mundialmente, intergalaticamente, pelas suas lendas, né? A gente sabe que os irmãos Grimm se inspiraram bastante nas histórias e nas lendas da Floresta Negra para criar as histórias muito sinistras deles, né? Que depois a Disney transformou em histórias bonitinhas e românticas e com finais felizes, mas as histórias originais dos irmãos Grimm são super sinistras. Então tudo vem dessa Floresta Negra. E então a Windem da série também é rodeada por uma floresta que tem também seus mistérios e suas coisas muito sinistras acontecendo por trás das árvores. Bom, então se eles não gravaram nessa Windem que existe, eles devem ter pelo menos usado um pouco aí da atmosfera que ela tem, né? Por mais que eles nunca tenham confirmado isso. O fato número 12 é, inclusive, que a série foi gravada nos arredores de Berlim e nós fizemos uma pesquisa e descobrimos algumas das locações da série. Por exemplo, a gente tem essa igreja aqui que é muito importante na série. No banco que a gente tá olhando aqui agora, sentam 2 personagens muito importantes, sentam o Jonas e um homem misterioso, que a gente não vai dar spoilers, e eles conversam sobre assuntos muito importantes na frente dessa igreja aqui. E essa igreja, em particular, ela é bem antiga de verdade. Ela é de 1911 e ela foi construída num estilo norueguês. Então ela é toda de madeira, ela é muito bonita, por dentro também ela é muito bonita. Isso é uma coisa que só o Alemanizando mostra, isso não aparece no Dark. Muito bonita, né? Os detalhes dela são incríveis, eu achei muito legal. E ela fica aqui num cemitério. Exatamente, na verdade a gente não tá mais em Berlim, né? Aqui a gente tá em Brandemburgo, num outro estado, é o estado que fica ao redor de Berlim. A gente veio até aqui, a gente levou mais ou menos 1 hora da nossa casa até esse cemitério aqui pra conhecer a igreja e valeu super a pena. Se você tem interesse em fazer isso, a gente vai deixar na descrição do vídeo como faz pra chegar aqui, que realmente é muito lindo, o cemitério é lindo, a igreja é linda. Então conheçam as locações de Dark. Observem a cadeira virada para o lado errado e ali tem o tripé que a gente usou para gravar a igreja. Um behind the scenes especial aí, atrás das câmeras.
E a escola que os jovens de Winden estudam é aqui em Berlim também, na verdade. É dentro de Berlim, bem mais central do que a igrejinha que a gente mostrou antes, que é fora de Berlim. Aqui é bem localizado, perto do bairro de Grunewald, que é um bairro maravilhoso e luxuoso aqui de Berlim, com casas lindas. E aqui a gente tá na escola. É uma escola perfeitamente normal, que funciona de verdade. Hoje é final de semana, por isso que não tem nenhuma criança, por isso que a gente tá gravando, né, sem aparecer as criancinhas. E além desses dois lugares, a gente conseguiu descobrir que a localização da floresta fica entre dois vilarejos bem perto de Potsdam. Só que é uma floresta bem grande, os vilarejos são meio distantes e a gente não quis ficar passeando na floresta o dia inteiro procurando a caverna da série. Então desculpa aí pelo vacilo, gente, mas essa nós vamos ficar devendo pra vocês. E Dark, tendo sido uma série totalmente gravada e produzida aqui na Alemanha, tem alguns detalhes que foram colocados lá apenas para os alemães entenderem e apreciarem e rirem sozinhos. E um bom exemplo disso é quando aparece aquela embalagem de chocolate, né? Que na verdade aquela marca existe na vida real e ela trocou totalmente de design e de linguagem visual na década de 80. Então quando a embalagem aparece num outro momento que não é a década de 80, os alemães entendem que aquilo ali tá errado, mas a gente não necessariamente entende porque a gente não viveu na Alemanha na década de 80, né? Mas é uma coisa que foi inserida lá pra ser uma piadinha interna mesmo. E a Netflix ficou de acordo com esse tipo de inserção de coisinhas culturais só pros alemães, desde que a história geral pudesse ser entendida por qualquer pessoa no planeta. Eu acho, na verdade, que a Netflix tinha que ter um editor, que daí eles poderiam ter photoshopado em cima um Lolo e um Milk Bar, uma coisa assim, que seria a mesma coisa, só que pro Brasil. O que vocês acham? Dark é uma dessas séries que tu tem que prestar atenção, porque senão tu vai ficar perdido na história, né? Por exemplo, tem 72 personagens pra tu acompanhar. Claro, nem todos, né, vão ser super importantes e ter um monte de tempo na tela, mas também tem um caminhão de atores pra atuar todos esses personagens. Afinal de contas, eles existem em 3 linhas temporais, né? Então, o mesmo personagem pode ter a versão criança, a versão adulta e a versão velha, e tu tem que realmente prestar atenção pra não se perder nesta mistureba louca aí. Um fato pocket agora aqui pra vocês é que o ator Oliver Matsutti, que faz o policial Ulrich Nielsen, na verdade é bem mais conhecido por um papel bem mais sinistro, já que ele interpretou o Adolf Hitler no filme Ele Está de Volta, né, que é aquela comédia que mostra como seria se o Hitler voltasse dos mortos nos anos 2000 e tivesse que viver na Berlim de hoje em dia, que é um filme que eu recomendo aí, caso você não tenha visto e caso você se interesse pela cultura alemã. É bem engraçado e também bem impactante no final, vamos dizer assim. Mas um fato pocket, então, já que estamos nessa onda, é que aquela frase em latim que tem até nas costas do Noah e tem numa certa porta durante a série, que é Sic mundus creatus est, significa assim o mundo foi criado. E essa frase é um trecho da Tábua de Esmeralda, que é um texto que deu origem à alquimia. Assim como a chuva, que não acaba nunca na série, uma outra característica bem marcante de Dark é a trilha sonora, né? Uma música super intensa o tempo todo. E assim como a trilha sonora, a música de abertura foram compostos pela mesma artista austríaca que atende pelo pseudônimo de Soap and Skin. E o nome da música da abertura é Goodbye, caso vocês queiram procurar. Existe essa música, existe esse artista, então é Soap and Skin Goodbye. Dark é apenas a primeira de muitas produções alemãs encomendadas pela Netflix para ficar de acordo com todas as normas e diretrizes da União Europeia. No caso, eles requerem que todos os serviços de streaming não europeus tenham pelo menos 20% de suas produções feitas em solo europeu. O próximo projeto da Netflix aqui na Alemanha já está sendo feito, e está sendo feito aqui em Berlim também, e vai se chamar Dogs of Berlin. Parece ser uma coisa meio mafiosa, assim, uma coisa também meio policial, de certa forma. Atualmente, Dark é um grande sucesso e é uma das séries mais assistidas no Netflix, dentre as séries que não são inteiramente em inglês, né? Então, entre as séries que foram produzidas fora daquele tradicional eixo Estados Unidos e Reino Unido, a gente tem aí Dark como uma série super assistida, e os 3 países em que o Dark tem mais audiência no momento são Alemanha, Estados Unidos e, adivinhe, Brasil. Então o Brasil gosta muito de Dark, e eu aproveito pra dizer que eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Se gostaram, já deixa o joinha, compartilha com os amigos que também gostaram de Dark, e se inscreve aqui no canal também pra saber mais coisas sobre a Alemanha, caso tu tenha curtido a Alemanha depois de assistir Dark. E o último fato de hoje é que Dark foi renovado para a 2ª temporada! Êêêê! Mas a gente não tem previsão de lançamento ainda, não sabemos quando sairá, sabemos que sairá. Isso já é bom o suficiente, até porque, né, no final tem aquele gosto de quero mais, de queremos saber como continuará essa história. E até porque os criadores da série já disseram que enquanto eles estavam produzindo a primeira temporada, eles já estavam sonhando com a segunda, então eles já têm várias ideias, e eu, pelo menos, tô louca pra saber o que vai acontecer na próxima temporada. Muita gente que nos segue aí nas mídias sociais pediu pra gente falar a nossa opinião sobre a série, e a gente deixou aqui pro fim, porque deve ter muita gente que tá chegando agora no canal e não necessariamente se importa com a nossa opinião em específico, né? Mas aí, então, o fato extra, o fato 21, é que a gente gostou muito da série e a gente tá louco pra ver a segunda temporada. É uma série absolutamente bem produzida, todas as cenas são lindas, a trilha sonora é maravilhosa pra deixar aquele tom sinistro, então eu não tenho nenhuma crítica à série, achei tudo sensacional. Eu gostei bastante da temática, do conceito que eles criaram
pra série, como ela foi gravada. Realmente, né, como a gente comentou antes, não tem nenhuma pegada forte alemã. É bem universal nesse sentido, né? Por mais que eles falem alemão, o resto é tudo bem compreensível pra qualquer pessoa. Isso eu achei bem legal que eles fizeram dessa maneira, no caso, né? Mas ao mesmo tempo retrata bem, eu acho, o cotidiano da Alemanha, claro, né? As pessoas não ficam na Alemanha viajando no tempo e todas essas coisas muito loucas de série, mas as pessoas vivem naquele tipo de casa, com aquela estrutura familiar e com os carros são parecidos, a forma que a cidade funciona, tudo é basicamente parecido com a Alemanha. Teve uma pessoa que perguntou no Instagram, no Twitter, se as pessoas ficam dando uma na cara das outras aqui na Alemanha, como na série, e a resposta eu acho que é não, né? Pelo menos a gente nunca passou por isso. Não costumam se tapear pelas ruas, isso é uma coisa bem positiva também, né? Mas fora isso, eu acho que retrata bem aí a sociedade média genérica da Alemanha, num estereótipo bem louco, excluindo, claro, toda a parte sensacional da série, né? É como se fosse pegar uma novela brasileira e dizer, os brasileiros agem dessa forma. É exagerado, é óbvio, pra deixar tudo mais interessante, né? Então, no final das contas, a conclusão é, nós recomendamos a série Dark, nós gostamos de verdade, então fica a recomendação alemanizando. E se você gostou desse vídeo, recomende aos seus amigos, né? Como já pedimos antes, deixe seu like, se inscreva no canal e fique ligado aí para mais vídeos alemanizados que virão no futuro, muitos vídeos maravilhosos que estão por vir aí, nós garantimos isso pra você. Então, obrigada por assistir até aqui e volte sempre. Até o próximo vídeo. Tchau!